Boa noite, o quê? Agora que eu vi no chat. Boa noite a todos que já estão aqui, somente 4, daqui a pouco o pessoal entra. Então, gente, eu queria corrigir o exercício, né? Foi um a mais lá de intervenção federal, depois que eu vi. Acho até que a gente já tinha feito aqui. E relembrar a matéria da prova. A matéria da prova, a matéria que já caiu na prova de segunda etapa, não cai mais, tá? Então, nacionalidade, direitos políticos e aquela parte de organização do Estado não vai cair, tá? O que vai cair é repartição de competências, e aí vocês precisam dar uma lida lá, né? Intervenção federal e estado de defesa e estado de sítio. Essa que é a matéria agora desta prova, tá? E aí, gente, na prova, já é a última prova, né? Valendo 40 pontos. Se Deus quiser, ninguém vai pegar a prova especial, mas caso aconteça, né? De alguém pegar a prova especial, aí a prova especial sim é a matéria do semestre inteiro. Ok? Vamos aguardar mais uns minutinhos para ver se alguém mais entra. Hoje vocês não têm prova, não, né? Não, começa amanhã, as minhas. Ótimo. O terceiro período, na verdade. Certo. Semestre que vem, vocês já, né, já Marquial já conversou com vocês sobre o semestre que vem? A gente ainda não está sabendo, né? Se vai ser online, se não vai, parece que vai começar online, né? Professora, eu acho que vai continuar, mas ele não comentou nada com a gente, não. Não, né? Mas, Ele comentou com a gente ainda não. A gente ainda deve ter uma reunião, né? mas eu acho que, tipo, em geral, assim, eu acho que as faculdades que dependem de prática, igual medicina, odontologia, elas vão começar a ter presencial novamente, mas acho que pouco a pouco. Agora a gente que é mais teórico, acho que vai continuar, não tenho certeza, porque eu acho que aí vai de cada faculdade para optar, né? Eu não sei, porque tem uma portaria do MEC que autoriza que continue sendo à distância até 31 de dezembro, né? Essa portaria ela pode sofrer alteração de acordo com o andamento da pandemia. A gente não sabe, né? Porque as coisas mudam muito rápido assim, na pandemia. Mas a expectativa assim da classe, né, de professores que participam de muitos grupos e tal, é que não dure aulas online até dezembro, né? Assim, a expectativa atual. Talvez um retorno em setembro, talvez, né? Mas a expectativa é de que comece à distância, comece online. Pelo menos o início do semestre deve ser sim online. Claro que tudo pode mudar a qualquer momento, porque né, a pandemia evolui muito rápido, então a gente não sabe. Mas a princípio é isso. Provavelmente deve ser isso mesmo. Deve ser começar online. Deus me livre até dezembro. Tá longe de dezembro. É. Mas a gente também pensou que não ia durar tanto. Seu estágio está normal? Como é que você está fazendo? Olha, professora, os estagiários não estavam trabalhando, não. Só os servidores que estavam home office. Aí caiu um e-mail falando que os estagiários poderiam começar a trabalhar home office. Só que o meu chefe virou e falou assim que por enquanto não tá precisando, não. Aí a gente tá fazendo só uns cursos só pra falar que a gente não tá fazendo nada, a gente tá pedindo uns cursos, né? Ah, tá. Aí eu tô fazendo, já fiz uns 3 cursos já nessa quarentena lá do estágio. Porém, aí vai começar, igual ele falou que vai começar mesmo a pegar depois de julho, que aí já começa. Uhum, é. Pois é, vamos ver como é que as coisas. Tá tudo incerto ainda, tá tudo incerto nessa questão da eleição e tudo. Exatamente, E aí meio que ele falou que depende muito agora do decorrer desses dias para ver o que vai arrumar, se vai adiar, o que vai acontecer. tem que esperar. Foi aprovado no Senado, né? Sim, agora vai. Agora a gente tem que esperar para ver se vai ser aprovado, né? Na Câmara. E ver se vai manter. Mas provavelmente vai adiar. Para 15 de novembro, né? Vamos ver. É. Bom, gente, então vamos lá corrigir os exercícios. Vocês conseguiram fazer? Acharam difícil? Eu resolvi.
Vamos ver aqui, deixa Essa eu... matéria é muito gostosa. Eu sou suspeita, né? Eu também acho. Eu achei difícil. Ó, então essa é a hora da gente tirar as dúvidas. Eu botei esse exercício sem querer aqui de intervenção federal, mas se vocês quiserem, a gente corrige ele também. Ou a gente acha que a gente já até fez esse exercício, não ou não? Esse primeiro? Eu acho que já. O primeiro já. Já, né? Eu Por coloquei... isso que eu achei que não tivesse na plataforma. Quando eu abri e vi o primeiro, eu falei, mas esse eu já fiz. Esse eu já Aí fiz. depois que eu vi que não era o mesmo. Ah, tá, por isso que você falou. Pois é, eu coloquei ele aqui sem querer. Na verdade, vamos começar aqui do 2, ó. Porque esse primeiro a gente já fez, já até corrigiu. Né? Antes né? Quando a gente estava trabalhando com a Intervenção Federal. Então, vamos começar aqui do exercício 2. Eu até esqueci de abrir a Constituição aqui. Deixa eu abrir ela. Porque se precisar da gente ir lá, eu vou ter que falar bem. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí o estudo dirigido? Sim. Sim. Vamos lá. Então, questão número 2. Tendo os municípios situados na região serrana de determinado estado da federação sido atingidos por dias seguidos de chuvas torrenciais que provocaram destruição e perdas de grandes proporções para a população local, o presidente da República decreta estado de defesa, a vigorar por 30 dias nas localidades em questão, determinando, entre outras medidas, restrições ao direito de reunião, inclusive se exercida no seio das associações, e a ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, prevendo a responsabilidade da União pelos danos e custos decorrentes. Nesta hipótese, a decretação do estado de defesa. Então, a gente precisa observar, né, qual que foi a situação que gerou a decretação. Então, foi destruição e perda de grandes proporções para a população local, ocorrida em virtude de chuvas torrenciais por vários dias seguidos. Né? Então, o que ocasionou foi um desastre que a gente pode chamar de natural, que são chuvas torrenciais por vários dias que provocaram destruição. O presidente da República, então, decretou o estado de defesa com a duração de 30 dias, né? Somente nas localidades em questão, né? Quais são? Os municípios da região serrana. E determinou o quê? Restrições ao direito de reunião e ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos. E o que a gente precisa saber é se essas medidas, né, essas medidas adotadas neste estado de sítio, se estão compatíveis ou não com a Constituição no que determina sobre estado de defesa. Então, para isso, gente, nós vamos lá no artigo 136. Não vai, eu preciso... Gente, é muito esquisito isso aqui. Peraí, deixa eu compartilhar de uma forma diferente aqui. Estão vendo agora? Sim. Sim. Ele não funciona. Então, tá. Estamos aqui no artigo 136, que fala sobre o estado de defesa, né? O presidente da República pode, ouvido os Conselhos de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente estabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Então, aquelas chuvas torrenciais que aconteceram, a gente pode considerar que são calamidades de grandes proporções da natureza, né? Quais são os direitos que podem ser restritos no estado de defesa? Reunião, ainda que no seio das associações, sigilo de correspondência e sigilo telegráfico e de telefone.
pode-se também determinar o uso e ocupação temporário de bens e serviços públicos, né? Outra coisa, o estado de defesa não será superior a 30 dias, né? Ou seja, tudo que está falando aqui, tudo que a questão traz, está previsto aqui no artigo. Vamos voltar para a questão aqui. Então, a gente já sabe que a possibilidade que gerou o estado de defesa aqui está prevista na Constituição. As medidas que foram adotadas são medidas possíveis, de acordo com o que está previsto no artigo, e o tempo de duração também é o tempo que está estipulado no artigo. Tendo já essas informações, vamos ler as alternativas, né? Então, o que a questão quer? Nessa hipótese, a decretação do estado de defesa não poderia ter sido estabelecida a responsabilidade da União por danos e custos decorrentes da ocupação temporária de bens, diante da ausência de previsão constitucional a esse respeito. Não, né? Se a gente voltar aqui na Constituição, ó, a gente vai ver que aqui nesse inciso está dizendo, ó, na hipótese de calamidade, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Então, caso a União danifique, está previsto na Constituição que ela vai sim arcar com esses custos, né, que decorrentes desta danificação. Então, a letra A está errada. Letra B. Não poderia ter instituído restrições à liberdade de reunião, exercida no seio das associações, por se tratar de medida admitida apenas na hipótese de estado de sítio. Não, o que a gente acabou de ler, né, o artigo do estado de defesa, e ele fala expressamente que o direito à liberdade de reunião pode ser, inclusive aquela exercida no seio das associações, pode ser, sim, restrito no estado de defesa. Deveria ter sido precedido de autorização do Congresso Nacional pelo voto da maioria de seus membros, da maioria absoluta de seus membros. Não, a gente vai relembrar aqui que no estado de defesa, a análise feita pelo Congresso Nacional ela é posterior à decretação, né? Ao contrário do que acontece no estado de sítio. No estado de sítio, primeiro tem que ouvir o Congresso. Mas no estado de defesa, não. Então, não tem problema decretar, na verdade, a ordem correta é essa. Decreta o estado de defesa e só posteriormente é que o Congresso analisa. Então, letra C também está errada. Letra D. É incompatível com a disciplina constitucional da matéria no que se refere à duração e abrangência do estado de exceção. Não é incompatível, né? Porque a duração, está falando aqui que vai ser de 30 dias, e é exatamente a duração que a Constituição prevê. E quanto à abrangência também, né? A Constituição fala, e nós já estudamos, né? Trabalhamos isso também, que a abrangência não precisa ser no país inteiro. Ela está limitada ao local em que a coisa, né? Em que o estado de crise está acontecendo, né? Inclusive, a ideia é que seja essa mesmo. Não precisa instituir o estado de defesa no país inteiro se aquela crise está acontecendo apenas em locais pontuais. Então, o que a questão está narrando é uma situação que está perfeitamente correta. Né? Foi decretado o estado de sítio apenas nas localidades que foram atingidas por essas chuvas torrenciais. Então, está compatível, sim, com o texto constitucional. Letra E. É compatível com a disciplina constitucional da matéria no que se refere aos fatos que a ensejaram, a duração e abrangência do estado de exceção, bem como as medidas restritivas determinadas. Essa alternativa está correta, né? Por tudo que a gente leu da questão e por tudo que a gente viu, como que é a disciplina constitucional do estado de defesa, a gente vê que o motivo que ensejou está correto, que os direitos que foram restritos podem ser restritos no estado de defesa, segundo a Constituição. A duração que foi estipulada para o estado de defesa está dentro do que a Constituição permite, então, nesse específico caso, está tudo correto. Portanto, a alternativa correta aqui seria a letra E. Ok? Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? Se tiver ficado, pode perguntar. Ok? Se ninguém tiver nenhuma questão, a gente vai passar para o exercício 3. Passamos, então, para o exercício 3? Muito bem. Diante de uma grave instabilidade institucional ocorrida em um estado da federação, o presidente da República decidiu por decretar o estado de sítio para prontamente restabelecer a ordem constitucional que foi atacada. Tendo cumprido as formalidades para a decretação do ato, o presidente determinou a restrição quanto à liberdade de imprensa, retirando o poder de livre comunicação jornalística. Tendo sido procurado para analisar essa decisão,
tomada pelo presidente, você a classificaria como medida... Bom, então, eu vou começar a ler de baixo para cima as alternativas, porque como a correta é a A, eu vou deixar ela por último, tá? Constitucional, porque tendo o presidente o poder para decretar o estado de sítio, medida excepcional, também terá o poder de estabelecer qualquer tipo de restrição, inclusive a liberdade de imprensa. Se a gente for analisar aqui, gente, o artigo que vai falar, são 3 artigos, né, que vão falar sobre estado de sítio, a gente vai ver aqui os motivos que autorizam a decretação, né, que estão elencados aqui em dois incisos. Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Então, comoção grave de repercussão nacional, né? Ou declaração de guerra, de estado de guerra, ou resposta à agressão armada estrangeira. Se a gente volta aqui na questão, a gente vai ver que o que determinou foi instabilidade institucional ocorrida em um estado da federação, tá? Instabilidade institucional não é um motivo que autoriza a decretação de estado de sítio. Ele seria um motivo para autorizar a decretação do estado de defesa, né? Olha o que ele fala, que eu voltei aqui no artigo do estado de defesa. Iminente instabilidade institucional. Então, gente, esse é um motivo que autoriza estado de defesa. Não é um motivo que autoriza estado de sítio. E é importante você observar corretamente isso, porque o estado de sítio ele é muito mais restritivo que o estado de defesa. Né? Então, não é qualquer situação que autoriza a decretação do estado de sítio. Então, na questão, a gente já vê que o motivo não foi correto. O motivo que ensejou aqui a decretação não é motivo para estado de sítio. Seria motivo para estado de defesa, mas para estado de sítio não. Tá? Então, aqui essa alternativa está errada. Tendo o presidente poder para decretar estado de sítio, medida excepcional, também terá poder para estabelecer qualquer tipo de restrição. Imagine isso, gente. Se o presidente tem liberdade para estabelecer qualquer tipo de restrição, estamos perdidos, né? No momento só que nós estamos vivendo. Vamos analisar aqui, então, outra questão, né? Tendo cumprido as formalidades, ele determinou a restrição à liberdade de imprensa, retirando o poder de livre comunicação jornalística. Então, vamos analisar aqui se ele poderia fazer isso. Na verdade, o estado de sítio, então, na vigência do estado de sítio, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas: obrigação de permanência em localidade determinada, detenção em edifício não destinado a acusados, restrições e viabilidade de correspondência, sigilo das comunicações, prestação de informação, liberdade de imprensa, radiodifusão, revisão da forma da lei. Então, gente, o estado de sítio autoriza restrições na liberdade de imprensa, né? O que acontece é que a situação narrada na questão não é caso de estado de sítio, né? Então, a letra D não está correta, mesmo porque não é porque o presidente tem poder para decretar estado de sítio que ele tem poder para estabelecer qualquer tipo de restrição. Claro que não. Ele só pode estabelecer as restrições que estão elencadas lá no artigo. Tá? Letra C. Inconstitucional, porque apesar das formalidades terem sido cumpridas, descabe o constrangimento à liberdade de comunicação jornalística. Não, na verdade, não é por isso que é inconstitucional a medida, né? Porque se fosse de fato o caso de estado de sítio, ele poderia sim restringir a liberdade de comunicação jornalística, né? Vamos voltar lá na Constituição. Então, liberdade de imprensa, tá vendo? Então, a comunicação jornalística é um tipo, né? É uma espécie de imprensa, então é possível a restrição da liberdade de imprensa na vigência de um estado de sítio. Mas não é por isso que ele é inconstitucional. Ele é inconstitucional por quê? Porque o motivo que ensejou a sua decretação não é motivo que autoriza a decretação de estado de sítio. Tá? Letra B. Constitucional. Já que as formalidades do ato foram cumpridas e o presidente pode restringir a liberdade de imprensa no caso de decretação de estado de sítio. De fato, as formalidades foram cumpridas e, de fato, o presidente pode restringir, mas não é um ato constitucional. Por quê? Porque o motivo não autoriza, né?
Então, sobrou para nós aqui a letra A, inconstitucional, porque a instabilidade institucional não é causa para a decretação de estado de sítio. Justamente essa é a questão, né? Instabilidade institucional é causa para a decretação de estado de defesa, mas de estado de sítio não, tá? Então, mesmo que todas as formalidades tenham sido cumpridas, mesmo que tenha passado pela autorização do Congresso Nacional, que no caso de estado de sítio é prévia, mesmo que as restrições que tiverem sido estabelecidas estão compatíveis com as descritas no artigo, o motivo que ensejou a decretação está incorreto, né? E aí a gente invalida todo o ato, né? Por quê? Porque eu preciso cumprir tudo. E o motivo é uma das principais causas, né? É o que justifica a decretação do estado de sítio, não havendo aqui no caso. Ok, gente? Então, no caso, na questão, a medida de decretação do estado de sítio é inconstitucional, porque a estabilidade institucional não é causa que autoriza a sua decretação. Ok? Alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Caso contrário, passaremos para a questão número 4. Passamos, então, para a questão número 4. Só um recadinho para o Márcio, que eu estou vendo ele online aqui. Ô, Márcio, eu já corrigi sua prova, tá? Já, inclusive, lancei sua nota. Aliás, lancei os pontos que estavam faltando lá na primeira etapa para todo mundo, tá, gente? Ah, beleza, professor. Obrigado. Vamos, então, à quarta Márcio. questão. Oi? Não, falando com o Márcio, seu áudio tá funcionando aqui. Cadê o negócio aqui? Bom, então vamos à questão número 4. Analise a seguinte situação hipotética. Um município X vivencia uma situação de extrema violência urbana no município. O prefeito decretou estado de sítio, proibindo que bares, casas noturnas ou qualquer festividade funcionasse após as 22 horas. Este decreto. Aí vamos analisar. Sabendo que a resposta correta é a letra A, vou novamente começar de baixo para cima. Tá? É um ato administrativo legal com todos os requisitos e atributos legais perfeitos, devendo ser cumprido. Então, vamos analisar, gente, primeiro o enunciado, antes de a gente passar para as alternativas. O prefeito decretou estado de sítio e estabeleceu como medida que os bares, né, e casas noturnas e tal, só pudessem funcionar até as 22 horas. Gente, primeira coisa aqui que a gente tem que observar. Prefeito não tem competência para decretar estado de sítio, né? Não existe estado de sítio municipal e nem estado de sítio estadual, né? O único estado de sítio que existe é o previsto na Constituição Federal e a única pessoa que tem competência para decretar é o presidente da República, tá? E é em âmbito federal, tá? Não existe... Já colocou aqui, né? Oi? Pode falar, alguém está falando? Então, gente, não existe estado de sítio, nem estado de defesa, em nível estadual e nem em nível municipal, ok? A gente só tem uma possibilidade, é diferente de intervenção, que pode ter intervenção estadual, né? No caso aqui, não existe. Só existe o estado de sítio e o estado de defesa previsto na Constituição Federal, tá? A Constituição não autorizou que essa medida, por ser inclusive uma medida extremamente excepcional, excepcionalíssima, né, porque restringe direitos, ela só pode ser decretada pelo presidente da República, ok? Então, o prefeito aqui não pode decretar. Está totalmente errado esse ato, né? Está totalmente inconstitucional. Então, é ato administrativo legal com todos os requisitos e atributos legais perfeitos devendo ser cumpridos? Não. Né? Por quê? Porque o prefeito não tem competência para decretar. Letra C. É inconstitucional, porque violência urbana é um assunto de interesse local, até porque pode criar a guarda municipal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Uma coisa é uma instituição criada pelo município, que pode ser criada pelo município, que é a guarda municipal, para exercer a função, né, de segurança pública naquele município. Outra coisa é estabelecer medidas extremamente restritivas para a população daquele município. Tá? Então, estado de sítio é uma medida excepcional que restringe profundamente direitos fundamentais. Não pode ser decretada por prefeito, tá? Mesmo que violência urbana seja um assunto de interesse local, decretação de estado de defesa e de estado de sítio não é de competência local, ok? Ele poderia estabelecer
uma legislação, por exemplo, né? Criar uma norma municipal, uma lei municipal, falando sobre o horário de funcionamento dos bares, casas noturnas daquele município. Né? Isso aí seria possível. Né? Claro que não seria o prefeito que criaria, porque tem que passar por aprovação dos vereadores, que é quem elabora as leis do município. Mas poderia existir uma lei nesse sentido. Mas decretação de estado de defesa ou de sítio aqui não seria cabível. É inconstitucional, porque o prefeito municipal não tem competência para zelar pela segurança pública. O prefeito tem competência, sim, para zelar para a segurança pública. Ele pode estabelecer diversas medidas no município dele para zelar pela segurança pública. Inclusive, é competência, sim, do prefeito zelar pela segurança pública do seu município, né? E dos seus munícipes, as pessoas que vivem lá. Só que ele não tem competência para decretar estado de sítio. Zelar pela segurança pública é uma coisa. Decretar estado de sítio, que estabelece medidas extremamente restritivas, não é uma coisa que tem a ver com isso. Tá? Então, não cabe. É inconstitucional? Sim, mas não é pelo fato do prefeito não ter competência para zelar pela segurança pública, porque ele tem, sim, competência para zelar pela segurança pública. Tá? Letra E. A. É inconstitucional, pois somente a União tem competência para decretar estado de sítio. Então, a alternativa A é a alternativa correta. Só existe estado de sítio na União. Não existe estado de sítio no Estado e não existe estado de sítio nos municípios. Ok, gente? Ficou alguma dúvida em relação a esses exercícios? Quem falou que estava achando difícil, teve dificuldade para resolver esses exercícios? Tá tudo lá. Eu achei difícil, mas eu acertei. Ah, que bom. Que bom. Aí é lá, né? Qual que era a resposta da 1? Oi? A resposta da número 1 era qual? A número 1, eu nem resolvi ela não, porque eu Letra não tinha resolvido, mas é a letra E. Ah, tá. Resolvi ela não. Beleza. Então, gente, é isso, tá? Essa matéria também é bem fácil. Toda a matéria que a gente viu esse semestre está prevista na Constituição, né? É tudo questão de ler e interpretar a Constituição, não tem segredo, tá? Eu peço atenção especial para vocês em relação a competências, repartição de competências, porque a gente tem lá competências que são privativas, que são exclusivas, tem a competência comum, tem a competência concorrente, tá? E é importante que vocês saibam a diferença entre elas, ok? Nós trabalhamos muito isso esse semestre. Lá naquela, né? Faz tempinho já. Quando a gente falou sobre competência. Fizemos exercícios, tá? Então, relembrem. Inclusive, se eu não me engano, vou até conferir, mas se eu não me engano, já está lá no portal há muito tempo alguns tópicos que eu coloquei para vocês sobre repartição de competências, tá? Eu acho que só está faltando eu colocar os tópicos para vocês sobre essa parte final agora, de estado de defesa e estado de sítio, tá? E intervenção federal, lembrar também de analisar o artigo 134 em conjunto com o 136. Aliás, artigo 34 em conjunto com o artigo 36, tá? Que a gente tem que ler eles juntos para poder analisar as situações relativas à intervenção federal, tá? Porque um se faz referência ao outro o tempo todo. Essa parte final agora é bem tranquila, né? Estado de defesa e estado de sítio. Então, eu acho que vocês têm que ter uma maior atenção na questão da repartição de competências e na questão da intervenção federal. Ok? Nossa prova dia 6, né, gente? Sim. Dia 6 de julho. Então, eu vou fazer igual nós fizemos. Ela vai ficar disponível 24 horas. Eu tinha colocado ela às 8, né? De 8 da manhã às 7h59 do dia seguinte. Mas a orientação do Marchiori é que a gente coloque de meia-noite do dia da prova até 11h59, tá? Então, acho que não vai fazer muito. Vai ser 10 festivos, 10 abertos, 10 fechados e 5 abertos? Mesma coisa, mesma coisa. 10 fechados e 5 abertos, mesma coisa. Só vai variar o número de pontos que vai ser distribuído. Na verdade, acaba sendo igual, porque a nossa prova acabou valendo 40, né? Sim. Então, vai ser igual. Então, vocês estejam com a Constituição na mão também e não creio que vai ter nenhuma dificuldade para vocês, tá? Se vocês estiverem aí estudando em qualquer momento durante essa semana, no fim de semana, e tiverem alguma dúvida, pode me mandar mensagem também, ok? Beleza. Bom, gente, então creio que é isso,
Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Sim Bom, ou não? então é isso, gente. Queria agradecer mais uma vez a todos pela assistência, pela paciência aí para essas aulas online, que está todo mundo se adaptando também, vocês e eu também. Mas deu tudo certo, né, gente? Não tivemos nenhuma intercorrência, graças a Deus. Pelo menos eu não tive nenhuma intercorrência com vocês, deu tudo certo. Não tivemos nenhum problema. E aguardo vocês semestre que vem, assim espero. Um beijo Amém. a todos e contem comigo aí para vocês precisarem, tá bom? Beleza, professora. Ok, Noeli. Obrigada. Tudo bem, Beleza, professora. Noeli? Valeu. Vânia, tudo bem e você? Custei entrar, a internet não está funcionando. Ah, puxa vida, mas não se preocupa não que tá gravando, viu? Se você quiser acessar depois. Eu só peguei o exercício do 3 em diante. Ah, mas eu corrigi só a partir do 2, porque o 1 era um exercício repetido, que eu coloquei sem querer, que a gente já tinha feito antes. Mas a resposta do 1 é letra E? Exatamente. É. O 2 também é letra E? O 2, deixa eu ver aqui que eu não estou me lembrando. Peraí de cor. O 2 letra E também. O 3 é A e o 4 é A. Ok, Noeli. Obrigada, viu? Gente, eu que agradeço. Um abraço a todos. Boas férias, boas provas. Bom descanso. E espero todos aí no semestre que vem com fôlego para começar mais um. O Noeli, repete para mim, por favor, o que você falou do horário das provas, porque aí deu uma falhadinha, eu não entendi. A nossa prova vai ser dia 6, né? Agora, segunda-feira que vem, né? Eu tinha colocado as provas de 8 da manhã às 7h59 do dia seguinte, mas o Marchiori orientou que a gente coloque de meia-noite até 23h59. Então, meia-noite do dia 6, que vai ser da madrugada de domingo para segunda, né? Meia-noite começa a prova, a possibilidade de vocês entrarem, e fica até 11h59 do dia seguinte. Ok, obrigada, Noeli. Então tá certo, gente. Um abraço a todos e qualquer coisa me chamem no WhatsApp, tá bom? Ok, Beleza. boa noite. Beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Valeu, galera. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço a Boa todos. noite. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Boa Valeu. noite.